Despertar Espírita Podcast. Oferecimento. Grupo Algo Mais. Psicologia organizacional. Clínica multiprofissional e social. Goods e Cookie Casa Criativa. Presentes criativos e personalizados. Decoração e utilidades. Casa do FAO. Mais que números. Direção para o seu negócio. Contabilidade com visão, cuidado e estratégia. Despertar Espírita. Uma reflexão sobre o sentido da vida. Olá, estamos iniciando mais um Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Sempre agradecendo aos bastidores aqui da TV Santa Maria, que nos auxiliam em todo o programa. E hoje, na presença de Joel Dutra, Carmen Colomé, estamos em 3 hoje, para falar sobre um tema que já foi falado em outro momento, no programa Despertar, mas nunca é demais, porque esse tema não se esgota num programa de 1 hora, 50 minutos, né, que é sobre o Evangelho no lar. Né? As pessoas conhecem essa prática mais como uma prática espírita, né, que o Espiritismo fala muito sobre o Evangelho no lar, tem muitas obras falando sobre o Evangelho no lar. Então nós temos mais uma oportunidade de falar sobre esse tema, da importância, né, dessa prática. Eu, particularmente, me criei desde pequenininho, meus pais fazendo o Evangelho no lar, e eu digo para vocês assim, ó, que suporte, que suporte. Só quem vive, quem pratica, né, quem já sofreu os efeitos do Evangelho no lar, sabe da importância que é essa prática dentro de casa. Né? Jesus, em alguns momentos, na sua passagem, na casa de Pedro, na casa de Zaqueu, de Marta, quando ele, né, entrava dentro desses lares para levar os seus ensinamentos, para agrupar aquelas pessoas, né, levar uma harmonia para dentro do lar e sempre fazendo as suas analogias importantes, que ao longo do programa a gente pode trazer aqui, mas estamos agora tendo mais uma oportunidade de falar sobre o Evangelho no lar. E aí, Carmen, por onde começamos? Eu acho que começamos justamente por essa sinalização que tu fazes, né? Que o Evangelho no lar não é uma ferramenta criada pelos espíritas, mas sim disponível e trabalhada muito nas nossas casas espíritas como um instrumento essencial, né, para a harmonia no lar. Então, Jesus, bem como tu mencionou, ele passava nas casas, especialmente Simão Pedro, e foi lá que aconteceu o primeiro culto do Evangelho no lar, né? Então, é uma prática espírita, sim, mas ela não é exclusiva, não é só da doutrina espírita. Porque, às vezes, as pessoas podem até olhar com certo preconceito. Não vou fazer evangelho porque eu não sou espírita, né? Então, na verdade, pessoas de qualquer religião devem fazer o evangelho no lar, porque é um momento fundamental para a família, né? É um momento de harmonia, é um momento de reflexão, de meditação, e que tem efeitos, bem como tu disseste, maravilhosos naquela semana para aquela família que o faz, né? E nós sabemos que não é só para aquela família, né? Mas ele vai se estendendo, ele vai abrangendo mais pessoas ao redor quando ele é feito, né? O culto cristão no lar, né? Então, trazendo a figura e os ensinamentos de Jesus. Então, ele é muito interessante como uma ferramenta. É fundamental, né? É fundamental. Evangelho no lar. Só o Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós podemos abrir nesse momento, Joel? Como é que funciona? Na verdade, Evangelho no lar é um momento, como a Carmen disse, né, de reunião da família e de agregados, né? Porque às vezes a gente tem junto conosco não só as pessoas da família, filhos, pais, irmãos, mas namorados, enfim, amigos, os agregados, né? Que são o que a gente chama de agregados, né? Os que vão, os achegados, enfim. E nada impede que se faça o convite a essas pessoas, né? Só complementando
uma coisa que eu acho bastante importante que a Carmen falou é que Kardec realmente não estabeleceu até, né, o Evangelho, porque nós, né, enquanto espíritas, nós não temos nenhuma espécie de liturgia, nenhuma espécie de qualquer dogma relacionado à doutrina espírita, ou seja, cada um a pratica do modo como acha, né, o mais correto, o mais coerente, sem aquelas condições impostas, né, por qualquer pessoa. E Kardec deixou isso bastante claro. Então, ele não criou. O que se fez foi, né, com o tempo, se estabeleceu essa prática, mas ela não é obrigatória. Né? Não é obrigatória porque cada um tem seu livre-arbítrio e cada um lida com a questão né, da sua religião. Como disse a Carmen, todo mundo pode fazer, independente de religião, de fé, né? Pode até por filosofia, se alguns quiserem assim dizer, né? Praticar. Quando nós estamos, de algum modo, agregando a família, porque estamos progredindo todos juntos, e o Espiritismo fala, né, que não é por acaso que nós estamos naquela ou nesta família, porque nós temos alguns, né, ajustes a serem feitos, e esses ajustes muitas vezes são feitos ao longo dos séculos, de encarnações, não só de uma encarnação. Então, por isso é que estes momentos de reflexão conjunta com a família têm um valor extremo, né? Justamente porque permite que nós, de algum modo, façamos a internalização, né, daquilo que Cristo veio trazer para nós. E isso ajuda muito, né? Respondendo a tua pergunta, a questão de só o Evangelho, não, né? Na verdade, muitas famílias cristãs, que não são necessariamente espíritas, têm como ritual abrir a Bíblia, né? Novo Testamento, Velho Testamento, enfim, né? Como uma espécie de prática de Evangelho no lar, o que é absolutamente normal, perfeito e, né, excelente que se faça. Qualquer livro que tenha ensinamentos, principalmente ensinamentos morais, vamos dizer assim, né? Porque a gente precisa, no nosso crescimento, se adequar às leis morais, né? Principalmente. Nós já somos inteligentes o suficiente para compreendermos, em boa medida, o que são erros e o que são acertos, o que é o bem e o que é o mal. A partir do momento em que nós nos reunimos para debatermos este assunto, e normalmente o Evangelho se presta a isso, o que é o bem e o que é o mal, nós acabamos crescendo. Então, né, não há necessariamente que se ter, e aí aquela coisa de novo da liturgia e do ritual, né, como prática do Evangelho, só o Evangelho. Né? Qualquer livro cristão, eu diria até, talvez alguns não concordem, mas qualquer livro cristão, budista, sei lá, que tenha realmente algo a nos ensinar para o nosso crescimento espiritual, ele é válido para a prática do Evangelho, né? Como disse a Carmen, independente de qualquer religião. Essa reunião, né, faz com que nós sejamos todos, de algum modo, né, pela espiritualidade atendidos. Exatamente. Qualquer obra que esteja de acordo com a fé da pessoa ou com a fé daquela família. Porque o objetivo do Evangelho no Lar é proporcionar um ambiente de acolhimento, de amor, né, de conexão com o mundo espiritual, para que a espiritualidade, a partir dessa abertura que o lar está dando, deles se aproximarem, auxiliarem e muitas vezes, por que não, exercerem algumas curas, né, que pode acontecer. Então, assim, é uma oportunidade que a gente abre para a espiritualidade, porque é sempre parte de nós dar essa abertura, né, deles nos auxiliarem, né. E quando a gente fala de Evangelho, como eu falei no início, né, que eu desde pequeno, assim, eu vivencio o Evangelho no lar, e isso se agregou à cultura da família. Isso vai virando uma cultura familiar. Quando a gente trabalha em empresa, a gente fala muito da cultura da empresa, as diretrizes da empresa, missão, valores, né? A visão da empresa. Então, assim, quando aquela cultura está, vamos dizer assim, bem estabelecida, ela tende a promover um clima muito bom.
Cultura e clima são 2 pilares muito importantes dentro de uma organização, dentro de uma corporação. E a família não é muito diferente. A família é uma instituição ali que ela também está envolvida por uma cultura e, consequentemente, por um clima. Né? Tem famílias que muitas vezes pode proporcionar um clima muito pesado, de competição, de agressão, né? E tem outras famílias que são extremamente acolhedoras, tu vai lá, tu não tem vontade de ir embora. Então, quando se adota o evangelho no lar, que depois a gente vai explicar como se faz, o período e tudo mais, tu está estabelecendo uma cultura dentro daquela família. E principalmente, isso eu reforço sempre, né? Porque a importância de desenvolver a espiritualidade nas crianças. Desde cedo. Já está lá no ECA, artigo 3, né? O direito que a criança tem de desenvolver a espiritualidade. Exatamente. E aí, né, Diógenes, isso é um compromisso parental. Exatamente. É um compromisso dos pais, dos adultos, Sim, dos responsáveis. E já apresentar isso. Exatamente. Às vezes a gente pergunta, nasce uma criança, vai crescendo, a gente pergunta, já apresentou Jesus para ele, né? Para ela? Porque realmente esse é um compromisso dos pais, dos responsáveis, né? E é interessante porque na casa espírita nós estudamos o evangelho, né? Mas esse é uma especificidade, é no lar, né? E o Joel já trouxe alguns elementos de por que no lar, né? Porque o lar é o nosso laboratório mais difícil da existência. É o laboratório que nos propicia mais oportunidades de aprendizado. E de aprender o aspecto mais difícil da vida, que é aprender a amar os familiares. Como eles são e não como nós gostaríamos que eles fossem, né? Então, isso é uma característica muito importante. E o Evangelho, ele tem esse poder de harmonizar essas relações quando ele é bem conduzido, quando ele é bem intencionado, quando ele é bem programado, né? Então, por isso, no lar. E aí, quando tu fala nas crianças e a gente pensa em bibliografias, é muito importante que nós possamos organizar esse evangelho de acordo, incluindo as crianças, mesmo as mais pequenas, mas adaptando esse momento a este núcleo familiar. Então, por isso que não é possível determinar a priori qual a melhor obra. Depende, né? Depende se tem adolescentes, se tem adultos, se tem crianças, que idade tem essas crianças, né? Porque a gente tem o evangelho para bebês, o evangelho para crianças. Um evangelho no lar Kids. Isso, o evangelho no lar Kids. Usar aquelas revistinhas infantis que falam de Jesus. Por que não? Adaptar eles. Adaptar, porque eles precisam se sentir acolhidos e pertencentes àquele lugar e àquele momento, né? Então, se for uma discussão muito diferente da compreensão daqueles integrantes ali, não vai pegar, não vai fazer muito sentido. Agora, se for uma discussão, uma conversa, um diálogo que traga elementos do cotidiano, das vivências deles na escola, né, em casa, isso pode agregar muito valor, porque eles vão compreendendo o evangelho à luz da vida diária, né? Então, faz muito sentido a gente pensar que essa adaptação da obra tem que respeitar esse contexto todo, né? O evangelho, podemos dizer então, Joel, que serve como um suporte educacional, pedagógico? Pois era o que eu estava pensando. Olha, viu? Eu tive um nível de conexão. É isso aí. Porque assim, eu lembro que há um tempo atrás eu fiz uma palestra, lá no Lar de Joaquina, inclusive, sobre evangelização, né? E ao final da palestra, um dos presentes lá veio me questionar, veio, né, meio surpreso, e disse assim, pô, eu achei que a evangelização era só para crianças. Ah, sim, porque a gente associa. Né? Porque a gente as associa aulinhas. Isso, as aulinhas que, né, toda a casa espírita tem em alguns dias, enfim, justamente para as crianças, né? E aí o que Kardec nos fala, né, e que Jesus já nos falou há muito tempo, a evangelização é para todos nós, né? Não é para as crianças, não é para que a gente crie nelas uma cultura de religiosidade, de espiritualidade, mas nós precisamos revisar conceitos, né? E o que a Carmen disse é exatamente isso.
O Evangelho, por exemplo, não é um momento em que a gente vá ler alguma coisa e dizer, viu fulano, né? Um jogando pro outro, né? Quer gerar dizer, discussão. né? Tu tá agindo errado, tal. Quer dizer, na verdade, a gente precisa, e o Evangelho nos proporciona isso, que a gente faça algumas perguntas, né? Como é que eu estou tratando os outros, por exemplo, né? Que tipo de paciência, de perdão, enfim, de amor realmente eu estou exercendo para com os outros, né? E que tipo de ensinamento que naquele momento eu estou lendo, né, está trazendo não para os outros, mas para mim, né? E isso é talvez o mais básico do Evangelho. E por isso o que nós estamos, né, insistindo é no sentido de que seja qual for a religião, a gente precisa, de algum modo, ao exercer esta prática, né, fazer a revisão própria. E vou sempre afirmar, acho que até o dia que eu desencarnar, que para mim a questão central do Livro dos Espíritos é a 919, né? Conhece-te a ti mesmo. Sim. Né? E aí, a partir dali é que a gente vai fazendo algumas revisões, vai crescendo e ajudando aqueles que nos foram, de algum modo, emprestados enquanto família, para que a gente cresça junto. É esse momento de autorreflexão, né? Pessoas que se reúnem para refletir a si mesmas, né? De como eles estão agindo, como que eu estou agindo, qual é o meu papel, estou cumprindo meu papel aqui. Por quê? Porque quando a gente fala a palavra evangelho no lar, é no sentido de esse código moral que Jesus nos deixou. Que ele está espalhado, às vezes, de outra forma, com outras palavras, nas obras complementares, em outras obras, né? É claro que ele está compilado a nata no Evangelho ali, né? Se a gente for usar o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas, como o Joel falou, qualquer obra que esteja que esteja assim adequada ali à fé daquela pessoa, não pode ser espírita, católico, evangélico, não importa, contanto que ela esteja refletindo sobre esses valores morais de Jesus, não importa por onde ela busque, porque a verdade é uma só, e que essa família consiga refletir sobre isso, né? E isso sendo reforçado a todo momento, para que não esqueçam disso. Por isso virar a cultura da família, para que isso implique no clima, no ambiente afetivo que vai se estabelecendo, né? Nos valores que vão se estabelecendo dentro do lar. Então é muito importante a gente perceber isso, né? Que é como se a gente fosse, vamos dizer assim, baixando um aplicativo a cada evangelho no lar, fazendo o download desse GPS que nos orienta nessa caminhada, muitas vezes não tão fácil, e aproveitando já para que esses espíritos que estão reencarnando, que estão entrando nesse mundo agora, que eles já possam ir introjetando isso e transcendendo, né, a sua visão de mundo, de realidade, porque eles vão crescer, eles vão entrar para a realidade da vida, e a vida bate às vezes sem te perguntar se tu quer. Então, qual é o suporte que eu vou ter? Né? Qual é o suporte que eu vou ter espiritual, né? Psicológico, emocional, mas o suporte espiritual para eu encarar essa realidade? A gente vê os índices de depressão, ansiedade, suicídio aumentando muito, né? Quando eu evangelizava jovens, uma vez eu disse para eles assim, vem aqui comigo. Aí eu levei eles até o salão que estava tendo uma doutrinária, salão cheio, e eu disse para eles, quantos por cento dessas pessoas vocês acham que estão aqui desde jovem? Grande maioria aos 48 do segundo tempo. Quando começam a passar por uma determinada aflição e aquilo vai gerando uma angústia muito grande e perde referência, não sabe para onde vai, e daí um amigo, alguém indica e essa pessoa começa a buscar e as coisas vão se encaixando, vão se organizando, mas poderiam ter buscado muito mais cedo. Imagina se os pais desde cedo já adotassem o Evangelho no lar, né? Para já ir introjetando essa ideia, né? E essa questão do Evangelho no lar, ele também traz um certo compromisso maior dos pais. Porque imaginemos assim, nós falando sobre o Evangelho de Jesus, o que Jesus
fez, ensinou, né, transmitindo todas essas informações, compartilhando com as crianças, com os jovens. Isso, de certa maneira, nos compromete mais também. E é um processo de autoevangelização. Ajuda muito nesse processo, né? Porque eu preciso, e principalmente para os jovens e para as crianças, eles nos cobram muita coerência entre o que a gente diz e o que a gente faz. E é preciso que eles saibam que nem sempre a gente consegue essa coerência, né, desejada, mas que a gente está se esforçando para tal. E uma questão que o Joel traz, que eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro, o Evangelho no Lar não é um momento de terapia familiar, né? Ele não deve ser um momento que a gente vá apontar o dedo para o outro. Tu fez isso essa semana, tu fez aquilo. Não é para isso. Pelo contrário, é para a gente fazer essa autorreflexão. E esta dinâmica que o Joel propõe, né? Como é importante a gente saber fazer as perguntas, né? Para bem explorar esse momento. Então, quando a gente pergunta, né, como eu faria, como eu tenho feito, como vocês acham que é importante fazer, quando eu levanto perguntas, todo mundo tem vontade de participar, senão fica uma mera preleção, e isso a gente tem em outros momentos, né? Então, pode ser até que, após o Evangelho no Lar, nós tenhamos um clima tão favorável que a gente possa até fazer uma reunião pequena de família, chamar um filho para conversar, colocar algumas coisas mais equilibradas ali, mas não é o momento da gente discutir os problemas da semana. É o momento, né, que a gente convida Jesus para o nosso lar. Exatamente. E é claro que a gente sabe que não é ele necessariamente que vem, mas são aqueles espíritos que nos orientam, que nos acompanham, os nossos anjos da guarda, que estão protegendo o nosso lar nesse momento. E um outro aspecto muito importante que eu lembrei agora... Vamos deixar para o segundo bloco? Vamos. Porque já estão me pressionando ali, que já fechou um minuto. E além, não esquece que tu vai abrir o bloco depois para complementar. E a gente fala muito do Evangelho no Lar, estamos falando aqui muito no Evangelho no Lar. Mas como fazer o Evangelho? Como funciona isso? Vamos ver no segundo bloco. Já voltamos. Despertar Espírita Podcast. Oferecimento. Grupo Algo Mais. Psicologia Organizacional. Clínica Multiprofissional e Social. Goods e Cookie Casa Criativa. Presentes criativos e personalizados. Decoração e utilidades. Casa do FAO. Mais que números. Direção para o seu negócio. Contabilidade com visão, cuidado e estratégia. Se você quer emocionar no presente e decorar com afeto, a Goods e Cookie é o lugar certo. Aqui você encontra presentes personalizados, produtos exclusivos e uma decoração que acolhe. Venha nos visitar. Clínica Algo Mais Multiprofissional. Atendimentos em psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicopedagogia, fisioterapia e psicomotricidade. Somos especialistas no atendimento a pessoas com autismo. Atendemos por planos e convênios e oferecemos benefícios exclusivos com o nosso cartão Algo Mais Premium. Saiba mais em 559-9677-2285. Clínica Algo Mais Multiprofissional. Saúde e bem-estar em um só lugar. Despertar espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Olá, estamos voltando para a nossa segunda parte do Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Dando continuidade, então, que a Carmen vinha falando. Carmen, fica à vontade. Eu estava lembrando aqui que quando nós realizamos o Evangelho no Lar e somos vinculados a uma casa espírita, somos frequentadores assíduos, somos trabalhadores, somos conhecidos naquela casa, nós também somos conhecidos pelo plano espiritual que atua naquela casa espírita. Então, sempre, quando nós realizamos o Evangelho no Lar, no nosso lar, nós temos o amparo e a proteção desses amigos que nos acompanham aqui e lá.
né? Então, acho que esse é um aspecto bem importante a lembrar. Eu trouxe hoje um livro chamado Jesus no Lar, e esse livro, ele apresenta umas lições ensinadas em reuniões na casa de Simão Pedro por Jesus, onde, como nós mencionamos, foi realizado o primeiro culto cristão no lar. E aborda temas assim muito próprios também para discussão, para diálogo no lar, né? Então, só para lembrar que essa é uma outra obra que nós podemos usar, né, sem problema nenhum e com muitos benefícios. A Carmen, quando começou a participar do nosso programa, ela virou a nossa biblioteca. Ela sempre traz uma obra, e eu acho que era isso que estava faltando no nosso programa, assim, sabe? De alguém que... vai indicando, né? Exatamente, que cultivasse bastante a leitura, né? De sempre, todo programa ela traz uma obra para indicar, isso é muito aí. bom, né? Quando a gente lembra de Jesus indo nos lares, né? A gente lembra Jesus indo na casa de Pedro, né? Jesus indo na casa de Marta, de Zaqueu, e a gente lendo, né, as obras, a gente vai percebendo que em cada casa que ele foi, ele trouxe um ensinamento, tem um ensinamento moral ali, né? Então, na casa de Pedro, vamos dizer assim, que o Evangelho no Evangelho no Lar, ele é uma oportunidade de curas, porque Jesus, quando curou, acho que a sogra de Pedro, né? Mas à noite o pessoal começou a ir lá também, né? Para poder serem curados, porque o pessoal vai descobrindo, né? E Jesus fez algumas curas ali, né? Então, quando ele foi pela primeira vez na casa de Pedro, então traz essa mensagem que o Evangelho no Lar, ele também é um ambiente de cura, né? Na casa de Marta veio a questão do alimento. Enquanto Marta estava cozinhando e Maria ficou aos pés de Jesus ali, venerando Jesus, né? E aí Marta chamou Maria para ajudar ela na cozinha, e Jesus disse não, né? Cada um busca as suas prioridades. Maria está buscando a prioridade espiritual. É importante a prioridade material, o alimento, que era a refeição da noite ali. Mas Jesus estava trazendo a ideia que mais importante que o alimento para o corpo físico é o alimento para o espírito. Então, o Evangelho no Lar também serve como um alimento espiritual ali, como um reforçamento de energias, de boas vibrações, né? É como se a gente estivesse restabelecendo as nossas energias. E na casa de Zaqueu, a importância da transformação. O quanto este momento do Evangelho nos transforma espiritualmente, né? Nos conecta, Zaqueu passou por essa transformação quando ele começou a se aproximar de Jesus e conhecer Jesus, e Jesus foi no lar dele. É isso também, esse papel que o Evangelho no Lar presta para aquele ambiente familiar, de transformar essa família, né? De auxiliar também nesse processo de caminhada, como eu disse, às vezes é um tanto difícil. E aí, Joel, como é que a gente prometeu para falar no segundo bloco? Como é que a gente faz esse evangelho? É uma vez na semana, 2 vezes na semana, 1 hora, meia hora? Como é que é uma palestra que alguém da casa que a gente nomeia para fazer? Como é que funciona? Na verdade, assim, né, é preciso sempre, né, deixar claro de que o que nós vamos falar aqui é uma orientação, né? Não há uma fórmula mágica ou uma fórmula dogmática, litúrgica de se fazer o Evangelho. Cada um vai se adequar ao seu jeito. Cada família tem, né, um modo próprio de caminhar e de conversar a respeito de sua vida, enfim, né? Então, o que nós vamos falar aqui é uma espécie de orientação, mas, né, essa orientação é calcada, vamos dizer assim, naquilo que os espíritos nos ensinam. Por exemplo, né, dentro dos benefícios que o Evangelho traz, né, nós todos nós sentimos, quase que sempre ao final do Evangelho, uma serenidade muito grande. Porque isso, de algum modo, nos harmoniza, né? Nos faz pensar a respeito, né, deste crescimento, dessa evolução e desta harmonia que nós precisamos ter com os outros, aceitar os outros, né? Melhora todo o ambiente, a gente percebe isso, porque a partir do momento em que tu tem uma conversa fraterna, naquele momento, né, com os teus do lar, as coisas tendem, né? E tem a questão da própria sintonia. Porque quando nós começamos a nos conectar
né, com Cristo, e isso faz com que nós nos aproximemos, né, de espíritos mais elevados, ou os espíritos mais elevados se aproximam de nós, em razão justamente da troca de pensamentos, e pensamento é energia. Energia, a partir do momento em que é emitida, ela atrai, né, uma energia semelhante. Então, por isso é que é necessário que se tenha, né, alguns cuidados, vamos chamar assim. Né? Por exemplo, é importante que se busque fazer este evangelho com uma frequência determinada. Uma vez por semana, né? Às vezes, e dependendo dos momentos, dos lares, né, se fala em 2 vezes por semana, até porque a angústia, alguma coisa está muito grande. Daqui a pouco, né, se faz todo dia durante um período, não existe um padrão, né? Uhum. Mas a partir do momento que há uma harmonização, é interessante que a gente busque pelo menos uma vez por semana, porque a gente estabelece quase que como um compromisso, né, nosso, de reunião da família, né, e aquilo fica como uma espécie de agenda, né, e também proporciona que a espiritualidade tenha já, né, a sua programação, porque a gente sabe que os espíritos superiores, eles atendem não só a nós, mas, né, a uma pleiade de outros espíritos, né, proporciona que eles também, de algum modo, se programem para ficarem conosco naquele instante em que estão. Não que eles nos deixem, né, até porque, como tu disseste, nós temos os nossos anjos guardiões, os nossos, né, mestres, os nossos orientadores, seja lá como que a gente queira chamar, que estão sempre conosco, mas esta conexão, esta pontualidade, né, este cuidado com este momento, né, é extremamente importante. Então, assim, como se faz? Né? Cada um do seu jeito, cada família do seu jeito. O ideal é que se estabeleça um horário, se estabeleça um dia, o que seja melhor para a família, né? Pelo menos uma vez por semana, para que todo mundo se aproxime, para que aquilo comece a criar esta cultura, um hábito, essa cultura espiritual. Agora, se precisar fazer mais vezes, não há contraindicação, muito pelo contrário, quanto mais evangelho, mais a gente... É fitoterápico, né? Exatamente isso, né? E também, assim, agora, rapidinho, eu lembrei de que, às vezes, em alguns momentos, nós não vamos estar presentes naquele instante em que a gente estabeleceu, né? Mas os próprios espíritos nos ensinam que nós somos conexão, nós somos, né, pensamento. Então, a família às vezes pode fazer e eu não estar presente, eu me conectar, né, fazer uma oração naquele instante, enfim, né, de algum modo auxiliando, porque toda e qualquer forma de conexão com os nossos amores é sempre extremamente válida. E o tempo? Mais ou menos o tempo? O tempo... não tem minutos, tempo, 20 minutos, né? O ideal seria se estabelecer pelo menos, né, um tempo que seja razoável para todo mundo, porque a minha disponibilidade de tempo não é exatamente a disponibilidade de tempo tua, da Carmen, enfim. Né? Às vezes a gente tem tarefas, tem um monte de coisa, então se estabelece... O ideal seria, né, não há um tempo ideal, mas pelo menos uns 15, 20 minutos para que a gente tenha, né, pelo menos assim, a apreensão mínima daquilo que se está conversando, daquele tema que se escolheu. Né? A partir daí, enfim, se precisar ficar 30 minutos, 1 hora, porque a discussão fica interessante. A gente não vai cortar, né? A troca fica, né? E a gente percebe que quanto mais a gente se envolve, mais a energia fica mais densa, a energia boa, né? Então, não há um tempo máximo. O ideal seria 15, 20 minutos, pelo menos para uma mínima apreensão, mas a partir daí não há uma... E até que, como tu bem falou, Joel, que a espiritualidade também faz uma agenda, né? E não é só o nosso lar, muitas vezes, que tá... Exato. Então, quando a gente estabelece o tempo que a família ali acha mais apropriado, né? De fixar esse tempo até para poder, claro, se passar um pouco, enfim, como tu falou... Tá bom ali, né? E aí já, não, vamos parar. Não, né? Mas para poder a espiritualidade também se organizar nesse sentido, né? Tu falou algo bem importante, né? Tem um familiar que não está presente. Está viajando, está num hotel, em algum outro lugar. E aí?
não tem problema. Essa pessoa, de onde ela está, ela pode se isolar lá num cantinho dela, um lugar mais aconchegante, silencioso, né? Abrir a mesma obra que talvez os familiares estejam abrindo e ela fazer o momento dela lá, que vai haver essa conexão, né? Não importa a distância, a gente está ligado por pensamentos. E eu já aproveito falar que eu e o Carlos, do Leon Denis, meu amigo, irmão lá do Leon, a gente faz o Evangelho na Live. Muito moderno e muito bom. A gente estabeleceu o Evangelho na Live porque a gente entende que muitas pessoas não fazem sozinhas, né? Então, ou não tem muitas vezes o incentivo dentro de casa, ou as pessoas são meio preconceituosas nesse sentido, né? De não concordar. Então, a pessoa ela tem o cantinho dela, ela vai lá e ela pode ter a companhia de outras pessoas, né? O Evangelho na Live nós fizemos todas as segundas-feiras, às 22 horas, né? Pelo Instagram, Brilhe a Vossa Luz, @Brilhe a Vossa Luz. Tem uma imagem do Chico Xavier de boi, naquela famosa dele. Brilhe a Vossa Luz. Todas as segundas-feiras, 22 horas, a gente faz 20 minutos, meia hora. E tem gente de vários cantos do Brasil. E já teve gente do Japão, de Portugal, que se conectam com a gente. Às vezes a pessoa lá no Japão, imagina essa moça que entrou, ela disse, aqui é dia ainda de manhã, né? Mas ela disse, eu tô sozinha aqui. E essa oportunidade que eu tenho de conectar com o Brasil e fazer o Evangelho na Live, né? Então, imagina, né, essa conexão que a gente acaba proporcionando, assim. Então, já vai fazer quase 2 anos que a gente tem. E é muito bom. Então, quem quiser participar, Brilhe a Vossa Luz no Instagram. Serão muito bem-vindos. Né? Muito interessante. E às vezes nos perguntam se é possível fazer o Evangelho sozinho, né? Porque às vezes né? Às vezes a pessoa mora sozinha, então não consegue fazer com ninguém. E é óbvio, sim, pode fazer sozinha. É claro que daí eu vou discutir comigo mesma, né? Eu vou fazer uma leitura breve, vou fazer uma prece, né? É diferente, vou fazer um estudo ali. Mas, na verdade, toda assistência espiritual vai acontecer. Eu também vou receber energias boas, salutares. Então, a pessoa, sim, pode fazer sozinha. E assim, como o Joel mencionou, é um compromisso tão importante da família que esteja quem estiver, ele vai acontecer, né? Porque às vezes, quando a gente tem filhos adolescentes, mas um não pode segunda, um não pode terça, um não pode quinta, nunca ninguém, todo mundo vai poder, né? Mas isso não é problema. Então, a gente estabelece o dia e faz. E mencionando também, assim, nós não conseguimos, muitas vezes, identificar espiritualmente as transformações no lar. Mas eu sempre digo que nós nos preocupamos muito com a limpeza física da nossa casa, né? Nós limpamos uma vez por semana, mais vezes por semana, tentando manter o ambiente o mais higiênico possível. O Evangelho no Lar é a limpeza das energias densas que todos nós produzimos no lar. E às vezes ainda associados a irmãos espirituais que nós convidamos para participar quando abrimos esta porta mental, né? E acolhemos esses irmãos. Então, imaginemos que nós limpamos o ambiente físico e o Evangelho no Lar limpa esse ambiente energético, favorecendo, então, né, a harmonia, a integração, né, as relações familiares. E eu estava pensando, e vou pensar rapidamente aqui, né, quando tu falasse essa questão de fazer sozinho, né, a importância, e às vezes quando a família é grande, às vezes só tem um que vai fazer porque todos os outros têm algum compromisso, alguma coisa, né, então acho que a frase melhor que a gente pode dizer, né, nesse instante é o seguinte: a espiritualidade tem compromisso conosco. Quando nós estabelecemos uma espécie de, né, agenda para aquele momento, sabe? Com certeza absoluta a espiritualidade estará presente. E nós temos compromisso com a espiritualidade, ou seja, nós temos compromisso com essa limpeza, né? Então isso é que define também, e isso de algum modo começa a fazer com que a gente se revise, né? Quais são os meus conceitos de compromisso, né? E aí
o Conhece-te a Ti Mesmo começa a impregnar também nesse aspecto, ou seja, eu sou relapso às vezes e o brasileiro tem muito hábito que espanta, né, vários outros países, que é 10 horas estou aí, quando é 15 para as 11 estou chegando, né? Os espíritos são mais britânicos do que os próprios britânicos, vamos dizer assim. Então a gente precisa estabelecer, né, algumas metas porque isso é um autocuidado. A gente começa a compreender que compromisso sério, né, tem dia, tem hora, enfim, e vale a pena se manter, né, doutrinado, né, disciplinado, melhor dizendo, né, nesse compromisso. Ele vai além de uma responsabilidade só com os familiares ali. Né, a gente estabelece uma responsabilidade, um compromisso com o plano espiritual, sim, que estão ali por nós, né? Bom, a gente está encerrando, então, mais esse episódio. É um tema que não se esgota mesmo. Eu acho que daria para fazer um episódio 2, 3, 4, 5, né? Porque todos os temas que a gente traz aqui, a gente sempre tem muita coisa que se dizer e refletir, né? Então, ficamos aqui encerrando mais um Despertar Espírita e até o próximo programa. Despertar Espírita Podcast. Oferecimento. Grupo Algo Mais. Psicologia Organizacional. Clínica Multiprofissional e Social. Goods Cook Casa Criativa. Presentes criativos e personalizados. Decoração e utilidades. Casa do FAO. Mais que números. Direção para o seu negócio. Contabilidade com visão, cuidado e estratégia. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.